Geração Z está sendo demitida constantemente dos empregos. Tem chefe indo no TikTok criticar que a geração Z não sabe trabalhar. É muito ruim trabalhar com esses jovens que não têm responsabilidade. A geração Z, que acho que até 25 anos, eu vou abrir aqui a tabela, vem se defender e dizer: nós, essa nova geração, não aceita trabalhos abusivos, não aceita o que a geração millennial aceitou. Aí a briga de um lado, aí a briga do outro. Enfim, gente, confronto de gerações no trabalho. Vamos ver aqui os pontos de cada um. O que está acontecendo com a nova geração? Então, bora começar? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, um vídeo bem legal sobre trabalho. Eu acho bem interessante falar sobre isso, gente. Eu trabalhei com a geração mais antiga e trabalhei também com a geração Z na minha loja. A gente chegou a contratar uma geração millennium, chegamos a contratar baby boomer, chegamos a contratar o boomer, geração, eu tô quase contratando o quê? Um aposentado, né, gente? E eu tive bastante contato com as gerações. E eu tenho muita coisa para falar a essa questão, que parece ser uma coisa óbvia, mas não é, gente. Mas não só isso, eu também fui funcionária, trabalhando com várias gerações. Então, o que eu entendi? Tenho também meu convívio de amigos, o que eu percebo sobre as pessoas. Então, bora conversar, ver os vídeos que eu separei aqui. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal, porque estamos aqui todos os dias, sem falta, sem desculpa. Galera, de segunda a sexta-feira, é sexta-feira, tá? Então, não perde a oportunidade. Então, bora lá, eu separei uns vídeos bem legais. Vamos sem enrolação pro quadradinho. Antes de nós abrirmos os vídeos que eu separei, pessoas criticando, pessoas apoiando a decisão da geração Z de não tolerar os serviços CLT, acontece aqui da gente entender o que são as gerações, gente. Vamos lá para trás. Quem nasceu em 1946 a 1964, a galera aí tá com o quê? 60 anos, 70, a partir de 60? A partir de 60, eu acho. Meu Deus, tem que fazer conta. A gente vai ter que fazer conta nesse vídeo. Se chamam os Baby Boomers. Certo? A geração X é de 1965 a 1980. Pronto, abri a calculadora, fiz conta por conta. Gente, as contas também são próximas. Aqui a galera de 79 anos até de 61 anos, ou seja, pegou um ali, né? 61 anos até 79, ou seja, a galera de 80 já é uma outra geração que nem entrou aqui na listinha, né? Já estão eliminando a galera de 80 anos, tá? Só para avisar que a galera de 80 anos tá vivo, tá? Inclusive, esse aqui é o site do Pontaltet. Geração X, que é uma galera ali de 60, de 45 até 60 anos, que é 1980, 1965, a galera ali até começa no 45, né? A Y e a Millennium, que sou eu, vem a galera de 40 e poucos anos até a galera de 29 anos, né? E aí vem a geração Z, gente, que é quem nós estamos conversando, aqui tá até marcado de vermelhinho. Ela dá o que falar. Antes ela era criança, então a gente nem comentava sobre o assunto, né? Mas o que aconteceu? A geração Z agora é adolescente e também, na sua grande maioria, jovens adultos. Eu tô falando da galera a partir de 20 anos, tô falando de 25 anos. Eu acho que nem são mais adolescentes, gente. Nem são mais. Ah, não, a galera de 2010 ainda tem 15 anos, né? Então, a galera mais adolescente de 15 anos até 25 anos, pô. Então, eles estão agora muito presentes no mercado de trabalho e tudo, como vocês sabem. A geração alfa vai de 2010, ainda é criancinha, então a gente não vai falar sobre os comportamentos no trabalho, né? Não estão trabalhando. E a minha geração favorita, a geração beta, que é o meu filho, o Pedro. O Pedro nasceu, gente. Gente, dá pra acreditar que o Pedro ia nascer na geração alfa? Entendeu? Lobo alfa, gente. Ele ia nascer na geração alfa por conta de um dia. Um dia, o Pedro me nasce na geração beta. Betinha. Beta Spirit. Beta Spirit. Os Red Pill vão zoar a gente aqui. Geração beta? Tô brincando, gente. Então, certo, estamos aqui por dentro das gerações. A grande maioria de nós é millennium aqui no canal. Alguns pegam a geração X, que é uns 45 anos, a partir dos 45. E vamos conversar sobre a geração Z, que é a partir de 2000 e... Nossa, a geração Z 97? Gente, não concordo. Porque 97, quando você conversa com uma pessoa que nasceu em 1997, ela é praticamente um millennium. Ela se recusa a acreditar que ela também é geração Z. Porque ela tem a mesma mentalidade do millennium. Ela pegou tudo do millennium. Por causa de um ano, gente. Entendeu? Quem é de 97, dá um oi aqui nos comentários. Me fala, você não se identifica com os millennials? Conta pra gente. Vamos ver aqui o problema, gente. Vamos ver um vídeo em que acusam a geração Z de dar problema no trabalho. Primeiro, vamos se situar então, né, gente? Aqui é o vídeo do
que é Pedro Cardoso, né? Então, @ped.cardoso. Quem quiser seguir ele, acompanhar o conteúdo, tá aqui o arroba. Então, vamos ver o vídeo dele que ele vai situar a gente. A geração Z está sendo demitida a níveis alarmantes. Estava vendo um artigo que diz que de 6 a cada 10 empregadores já dizem em demitir os seus recém-contratados da geração Z. Não só esse artigo, eu falo com muitos líderes e donos de empresas e todos dizem a mesma coisa, o quão difícil é contratar e trabalhar com essa nova geração. E eu, como geração Z, achei isso muito interessante. Especialmente porque no artigo eles colocam os 3 principais aspectos que fazem a geração Z pisar na bola. O primeiro ponto que eles compartilham é sobre o despreparo ao mercado de trabalho. Isso demonstra que hoje em dia ter um diploma não é o suficiente para o mercado de trabalho. E não porque o trabalho está mais difícil ou porque as universidades estão piores, mas sim porque hoje é muito mais fácil você burlar o seu caminho até o diploma. E isso acaba sendo um choque muito grande. O segundo ponto que eles compartilham é que é uma geração que não quer trabalhar. Querem chegar tarde, sair cedo, não gostam de pressão, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma iniciativa. E é claro que todo mundo quer o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e ter ótimos salários. Mas é irreal acreditar que isso vai acontecer no seu primeiro trabalho assim que você se formar. O terceiro ponto é a falta de profissionalismo e a falta de capacidade comunicativa. Você gostando ou não, a forma como que você aparenta, age e fala importam muito, independente da função que você ocupa ou do seu trabalho. Se você for ao trabalho, se vista bem. Aprenda a falar, evite gírias e seja claro e confiante na sua comunicação. Mas vamos lá, qual que é a minha opinião sobre isso tudo sendo Gen Z? Eu acredito que, de fato, a geração Z passa por problemas que nenhuma outra geração já passou. Da mesma forma que as outras gerações passaram por problemas que a gente não passou. E a nossa missão como geração Z é identificar esses problemas e trabalhar neles. E pessoal, independente do que vocês vejam nas redes sociais, não existe caminho rápido para o sucesso. Ele vem através de conhecimento, trabalho e tempo dedicado. Então as dicas que eu posso dar é alinhe suas expectativas no seu primeiro trabalho ou estágio. Aprenda o máximo que der através da prática, se comunique bem e seja profissional. E aproveite desse cenário para se destacar. Dê o seu melhor, que cedo ou tarde você vai colher os frutos disso. Certo, então apontou 3 problemas. Vamos lá, os problemas foram pouca capacitação no trabalho, mesmo com formação, mas aí também tá ligado ao mercado. Ao segundo, falou que eles não querem trabalhar. Tive até que voltar ao vídeo. Falou que eles não querem trabalhar, não aceitam ali o horário. Eu sei que muita gente leva essa conversa para empresas abusivas, né, gente? Que quer que você trabalhe fora do horário, né? Quando a gente fala desse assunto, a gente já leva para esse campo. A geração Z, ela não aceita o quê? Trabalho abusivo. Pode até ser que estejamos falando disso. Mas aqui, no primeiro momento, falou em aberto. Não quer trabalhar. Ou seja, até num horário normal, não quer trabalhar. Não falou sobre 6x1, que vamos combinar, porque nem a Millennium, nem a X, nem a Y, nem a Z é pesado, gente. Trabalho 6x1 num salário mínimo. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Ele tá falando que a geração Z tá sendo, tá negando a trabalhar, mas pera aí que o negócio também tá mudando, sabe? A forma de trabalho hoje em dia não tá dando para se sustentar. Então, a gente também não negaria isso, mas eu vou conversar com vocês sobre isso depois, sobre o próprio mercado, né, gente? Mas vamos falar sobre o comportamento que ele tá falando aqui, né? Então, não querem trabalhar, e os artigos também dizem do se comportar, ter ética no trabalho. Gente, não tolerar abuso é uma boa discussão. É uma boa discussão aí, se a gente tolerou muito abuso a partir de algumas gerações e a nova não quer tolerar, é interessante isso. Existe abuso no trabalho, existe esse negócio de trabalhar fora do horário, ficar pedindo serviço fora. Existe isso, então é uma discussão interessante. Agora, não ter ética no trabalho, primeiro, qualquer geração pode passar por isso, qualquer pessoa, indivíduo pode passar por isso, mas você educar uma geração de que é normal um linguajar não adequado, é normal uma vestimenta não adequada, e aí ela já larga tudo. Enfim, aí vai da empresa na hora de contratar. Na hora de contratar, você consegue ver o perfil da pessoa que você está contratando, você tem um tempo ali para conhecer ela, e de cara, gente, já na entrevista, você já consegue ver como a pessoa se porta e como ela se veste, independente da geração. Então, ética, comportamento e vestimenta, isso aí você vê na entrevista. E se está contratando gente que lá na frente você não concorda com as coisas, é porque tem alguma coisa de errada lá no RH na hora de contratar. Você está contratando pessoas que estão dando dor de cabeça depois. Nos comentários, vamos para os comentários. Reclamam da geração Z, mas não querem contratar acima de 40, pois dizem que são velhos demais. Sinto que isso está mudando, pelo menos aqui na Europa. Estão buscando pessoas mais velhas também. Na minha equipe, recentemente, contrataram um de 50 e 40. Você é geração Z? Sou de 98. Peraí, você é geração Z? Tá infiltrado. Parecia que era Millennium, mas ele é geração Z.
A gente cansou de trabalhar por um salário mínimo. Tá, então deixa eu entender. Eu, com 21, sou taxado como preguiçoso por não querer um trampo que me permite folgar 4 dias, de 30 a 31 dias, 6 por 1, paga 1.400, coloca alimentação e transporte. Então, galera, o que acontece aqui? Como eu falei para vocês, também tem a questão do trabalho, que assim, nem a Millennium fica feliz com essa situação. E o salário mínimo não dá para nada. Não dá para nada. Infelizmente, para o primeiro emprego, tu tem que pegar a experiência. A vida não é uma limonada. É ruim? É. Mas tudo na vida, para se chegar em algum lugar, precisa abrir mão de outras no início. Aqui, essa Bruna, não sei se ela é geração Z, Y, não sei. Eu sei, assim, que isso aqui é uma visão também, gente. Então, isso aqui é um tipo de visão de um tipo de pessoa e aqui é uma visão de outra. E cada um vai guiar a sua vida. Tem uns que vão se submeter por um tempo e depois vão tentar coisa melhor, mas vão ter experiência. Tem uns que não vão nem querer experiência naquele local. E cada um vai ter que lidar com a plantação e daqui a uns anos, geração Z, daqui a uns anos, terá que colher suas escolhas. E eu não estou dizendo que a colheita será ruim. Eu estou dizendo que todos nós, uma hora, temos que colher. Inclusive, nós que somos geração millennium, a gente está no momento, inclusive, de colher bastante coisa. A gente colhe muita coisa agora. Mas quando a gente estava 10 anos atrás, 20 anos atrás, era plantação. A gente só plantava, entendeu? Mas é isso. Por um lado, eu acho que os dois lados têm um ponto, sabe? Vou pro próximo vídeo. Aqui eu vou ver o vídeo da @Maraervilha. Marervilha. @Maraervilha. Quem quiser seguir ver o conteúdo dela, tá aqui. Ela vai apoiar a geração Z e apoiar a sua coragem. Então, bora ver o vídeo dela. Podem falar o que quiser da geração Z, mas é uma geração que não deita para empresário, uma geração que não deita para chefe. Isso é a coisa mais revolucionária, mais absurda, que eu percebo em vocês, que na minha geração, a gente não tinha isso. A minha geração foi ensinada a aguentar situações precárias dentro do trabalho e permanecer num trabalho até o ponto que está insalubre. Não importa que trabalho seja, não importa quanto esse trabalho seja ruim para ti. E a geração Z é completamente diferente. Se tá ruim, vocês saem. Se tá ruim, vocês reclamam. Esse movimento contra 6 por 1 foi feito por uma pessoa da geração Z e conseguiu colocar essa pessoa como vereador. Quem é que votou? Foi a geração Z que fez isso acontecer. Muitas críticas dizendo que é uma geração super parada, que é uma geração que tá sempre nas telas, que é uma geração que não anda, que não faz nada. Cara, eu acho que vocês são extremamente revolucionários no sentido de não aceitar pra patrão, que é toda a base da nossa sociedade, como trabalhadores, como proletários, é isso, não aceitar para patrão. E o mais foda é que vocês denunciam. O que eu vejo nessa rede social de gente denunciando o chefe, expondo empresa, falando das coisas podres que acontecem, são sempre pessoas da geração Z. Porque a minha geração, eu sou millennial, a gente foi ensinado a ficar quieto. A gente foi ensinado a troca de trabalho. Eu já passei por cada situação dentro de espaço de trabalho que eu não denunciei porque eu achava que eu não tinha força para isso e aguentei, permaneci no trabalho. E a geração Z não, cara. Vocês não colocam o trabalho em primeiro lugar, vocês colocam outras coisas em primeiro lugar, vocês colocam a vida de vocês em primeiro lugar, vocês colocam a saúde de vocês em primeiro lugar e continuem assim, isso é muito incrível. Certo, então essa é a visão dessa influenciadora. O que vocês acharam? Vocês concordam? Que se trata de ser revolucionário, de ter razão. O que vocês acham? Eu entendo a visão dela, mas eu acredito que tem vários adendos, gente, mas vários adendos. E por que eu digo isso? Por conta, porque eu fico assim, eu vou contar um pouco assim, do que eu passei. E aí vocês tiram suas conclusões aqui nos comentários. Porque, vamos dizer assim, um exemplo assim, eu vou comentar assim. Pô, Nicole, eu não aceito isso, e nem aquilo outro. Eu digo assim, uma hora teremos que aceitar algo. Uma hora teremos que fazer algo. Porque eu não aceitar, enquanto eu tenho uma família que me sustenta, uma família que me ajuda, ou seja, eu tenho alguém ali para me dar um aparato,
E aí eu posso olhar para o mundo e dizer, eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. Bacana. Eu não acho que você tem que tolerar mesmo abuso. Então, nesse ponto, eu até concordo com ela. Mas enquanto eu tenho uma base, mas e quando não houver mais? Começar a chegar o envelhecimento, que a maioria da geração Millennium, geração geração X sabe do que eu estou falando. Você começa a ver o envelhecimento chegar, você começa a ver que você está mais maduro e que algumas empresas querem contratar a geração nova, ao invés de contratar a sua geração, que a moça de 40 anos falou aqui. Mesmo assim, não querem contratar gente que tem 40. Ou seja, você está entendendo? As portas estão muito abertas agora. Eu tenho uma família me dando um aparato. Então, eu posso olhar para o mundo e dizer, eu não tolero esse tipo de abuso. Concordo. Não tem que tolerar abuso. Mas, uma hora teremos que fazer algo ou aceitar algo. Não isso, mas aceitaremos outra coisa. Por quê? Uma hora não teremos o que temos hoje em dia. Não teremos um aparato, não teremos a juventude, não seremos a primeira geração a ser escolhida pelas novas empresas. Haverá uma outra vindo, que no caso é a Alfa. Uma hora a Alfa vai crescer, vai ter 25 anos, vai ser a principal no mercado para trabalhar. E a geração Z vai ser igual a Millennium, já vai estar ali na casa dos 30, a Millennium já vai estar na casa dos 40. E você vai começar a perceber que não tem mais, primeiro, aquela vitalidade, precisa de um salário maior e agora você não tem, muitas vezes, o aparato que você tinha antes. Então, são vários adendos a se fazer sempre analisar. Por quê? Porque, gente, a geração Z, a Millennium também teve essa questão. Sabe quando seu pai falava assim? Por quanto tempo eu vou ficar aqui, filho? Um dia eu vou morrer. Você tem que fazer alguma coisa da vida. Sabe quando seu pai falava isso? Ou seja, a geração Millennium também ouviu isso. Literalmente, todas as outras gerações fizeram greves históricas. A nossa é a mais frouxa. Então, esse rapaz que parece ser jovem, ele disse nossa geração, que no caso é a geração Z, né? Ou é a geração Millennium? É a geração Millennium que devia ter feito? Ai, me perdi, porque ele falou nossa. Aí ele tá concordando com ela, com a Mara. Aí eu me perdi. Já saiu na rua? Ou só fica no TikTok? Me chama que eu mostro quantos protestos... Não tô entendendo se é a geração Z. Me conta aqui os comentários que vocês entenderam aqui do comentário do Júnior, tá, gente? Eles odeiam a geração Z. Não odeia não, gente. Odeia nada. Odeia não, tem nada. Tem esse negócio, mas no cotidiano mesmo. Eu vou falar agora. Não vou falar ainda, vou deixar pro final. Assiste até o final. Exatamente. Amo a geração Z. Eu sou millennial e digo, estamos confiando em vocês. Porque tem os pais que bancam. Mas logo eles vão ser pais e não podem bancar seus filhos saírem do trabalho. Mas não faz sentido dizer que nossa geração tem pais bancando. Mas calma. Então o Jojo Jonas, ele acabou de falar mais ou menos o que eu falei para você com palavras mais chulas e ofensivas. Basicamente, existe pai e mãe ali que te ajuda, pelo menos, para você poder dizer não pro mundo. Aí ele disse, mas não faz sentido dizer que só nossa geração teve pais bancando. Exatamente, faz o L, exatamente. Não foi só a geração Z que tem pai e mãe. É claro, né, gente? Depende de pessoa para pessoa, né? Cada um com a sua realidade. Tem gente que não tem pai e mãe ajudando. Mas, assim, a geração millennial também teve. Ela também teve. Só que a educação... eu tinha um amigo, gente, que o pai e a mãe estavam lá para dar um aparato para ele naquele momento. Mas o pai e a mãe educaram ele a entrar no emprego e ficar. Não é para você largar emprego por qualquer coisa. Então, já educou ele. E eu lembro que esse meu amigo vivia se queixando do trabalho. Mas também esse amigo que eu tive, gente, ele não era feliz em nada. Aí todo trabalho que ele arrumava, ele reclamava, tá? Então nem sei se eu posso usar ele como exemplo, sabe? Mas a questão ele se via muito infeliz no trabalho, mas ele não tinha força de largar e arrumar coisa melhor. Porque ele desde cedo, mesmo tendo uma família para ajudar, ele foi educado, o pai e a mãe sempre educaram ele a entrar num serviço e ficar. Não é para você ficar saindo. Então, sim, tem uma questão de educação. Não é? Existe uma questão de educação em casa. Basicamente, os pais da geração Z... Quem é o pai da geração Z? Vamos lá. Geração Z tá aqui, não tá? Tá aqui. Então, é duas antes. Então, a Millennium não é pai e mãe da geração Z. A geração X é provavelmente os pais da geração Z. Então, basicamente, também tá ligado muito a uma educação que tem em casa. Nossa, eu tô na frente da tela, né, gente? Tô na frente da tela. Aqui, ó. Geração X, basicamente, possivelmente o pai e a mãe da geração Z. Agora vamos ver o próximo vídeo. Esse daqui é o @Francis. Que eu ame.
aqui o Ame027. Quem quiser seguir, dá uma força. Ele é um influenciador bem grande, sempre aparece pra mim. Vamos ver o vídeo dele. Somos a geração que não tem medo de demissão. Nós somos a geração que não tem medo de demissão. A nossa geração não aceita humilhação. E a gente sabe muito bem que é muito mais fácil pedir demissão num dia movimentado dentro de uma loja do que ficar sendo humilhado dentro dela. E muito patrão hoje em dia abre a boca pra dizer que a nossa geração não gosta de trabalhar. Mas eles estão comparando a gente com a geração que era humilhado por patrão e não fazia nada porque achava que tinha que respeitar o patrão do mesmo jeito. Eles comparam a gente com a geração que colocava o trabalho acima da saúde mental. Uma geração que dava a vida pelo trabalho, depois de 15 anos era demitida e não voltavam pra pegar uma rescisão de 15 anos, cara. Essa geração antiga não tinha noção dos direitos trabalhistas. Hoje em dia, não posso falar por todos, mas a gente sabe que tem muito patrão que nem liga pra direito de funcionário. Quanto menos pra saúde mental dos próprios. E eu fico muito feliz que a gente não tenha medo de demissão hoje em dia. Eu fico muito mais feliz ainda dessa geração que coloca a saúde mental na frente do trabalho. Que não tem medo de ser demitida. Se o patrão gritou ou humilhou a pessoa, ela vai lá no advogado e acabou. Quando uma geração tem acesso ao próprio direito, ninguém passa ela pra trás. E eu tenho quase certeza que são esses detalhes que deixam a atual geração de patrões tão incomodada. E aí, o que vocês acharam do vídeo dele? Vamos ver aqui os comentários. Só uma geração preguiçosa, nada mais. Sou velho já, trabalhei muito na vida dando o meu melhor. Dos 14 aos 43, com CLT assinada. Nunca me valorizaram. Essa geração está correta nesse ponto. A geração inútil, que está com 30, sendo sustentado pelos pais. Nem minha mãe me humilha, quem dirá um estranho. Sim, porque sua geração é do pé de meia, Bolsa Família, que mora com os pais. Gente, literalmente, aqui no vídeo do Francis está mais ou menos assim. Um comentário apoiando, um não apoiando. Um apoiando, um não apoiando. Tá mais ou menos assim aqui nos comentários. Mas eu não paro por aqui, não. Eu separei mais vídeos. Essa daqui, gente, é @majuabreu. Quem quiser seguir, dá uma força. Eu me recuso a trabalhar como CLT. Agora é o último vídeo. Gente, trouxe vídeo que criticou, trouxe vídeo que apoiou. E o que eu achei interessante aqui no formato da Maju, quem quiser seguir ela, tá aqui o @, eu achei interessante porque ela vai falar ao ponto dela com serenidade. Então, nem um extremo para um lado, nem um extremo para o outro. Vamos ver o ponto dela do porquê ela se recusa a trabalhar como CLT. Recuso a trabalhar como CLT. Eu sei que essa frase vai chocar muitas pessoas, mas eu vou explicar pra vocês. Eu quero que vocês entendam do fundo do coração até o final desse vídeo. Não é crítica, é realmente assim um pensamento. Você já parou pra pensar que você acaba trabalhando de segunda a sexta, de domingo a domingo, e você sempre recebe o mesmo salário, e na realidade o faturamento da empresa acaba dobrando e você sempre recebe o mesmo salário, só que quem tá enriquecendo é o seu chefe? Não que isso seja errado, até porque o chefe trabalhou pra chegar lá e existem funcionários pra realmente trabalharem assim. Mas entender que você não vai mudar a sua vida ou vai ficar rico trabalhando todos os meses e ganhando o mesmo salário, não vai funcionar. E isso muitas poucas pessoas entendem. E acham que a única forma correta de trabalho é o CLT. Mas uma coisa eu sempre peguei pra mim, que é o seguinte, meu pai ele sempre falou desde pequena pra mim, filha, cuidado pra você não cair na corrida dos ratos. E cair na corrida dos ratos é o seguinte, é você acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Porque meu pai já trabalhou como CLT, ele falou isso pra mim e ele me deu essa dica, filha, não caia nessa rotina, porque é simplesmente horrível. Você depende do seu salário, você não consegue ter liberdade financeira, você não consegue ter liberdade geográfica, você trabalha ali horas e horas, você fica cansativo, é um trabalho que às vezes você não gosta. Não que todo CLT seja ruim, tá, gente? Não é isso, mas a maioria dos trabalhos você literalmente vai meio que forçar, tá? Porque a cara das pessoas já falam isso. E eu não tô falando isso porque eu vim de uma família rica, não. Porque eu trabalho hoje, sou independente, obviamente tive privilégios, mas não foi porque eu fui uma milionária que já nasceu com tudo, não. Mas desde pequena eu entendi que eu não queria trabalhar pra outra pessoa, eu queria ser a minha própria dona de empresa, eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria realmente ganhar meu próprio dinheiro, sem enriquecer meu chefe e sim trabalhar no meu próprio negócio. E desde pequena eu trabalhei pra que eu chegasse nesse nível. E eu ainda tô chegando, eu não cheguei. Eu nunca me esqueço, teve uma vez que o professor na escola perguntou, gente, quem quer ter aí seu próprio negócio? E ninguém levantou a mão. Todo mundo queria trabalhar pra alguém. Ninguém queria ter seu próprio negócio. Isso é muito chocante. Mas enfim, é só uma reflexão e sem julgamento. Infelizmente eu queria que todos pudessem ter essa percepção ou tivessem essa liberdade de poder trocar, porque infelizmente a maioria das pessoas precisam daquele salário para sobreviver ou para ter uma vida, e eu tenho essa consciência. Então, achei ela bem tranquila. Ela vem com aquele ponto que eu falei pra vocês, tá ligada à educação dentro de casa. O pai dela e a mãe dela não fica batendo na tecla de aceite trabalhar a todo custo. Eu não quero ver filho vagabundo na minha casa. Eu quero você trabalhando, entendeu? A todo custo. Não quero largando emprego, não.
Então, ela não veio dessa cultura, ela veio de uma cultura de cuidado porque isso aí vai virar um ciclo e você não consegue sair disso. Então, eu gostei muito da visão da Maju, porque ela trouxe ali, segundo a educação que ela teve, não foi extrema, nem dizendo quem faz está extremamente certo, quem não faz está extremamente errado, mas sim, segundo minha realidade, o que eu fui educada, para mim é interessante ir por esse caminho. Foi bem tranquilo, assim, o ponto da vida dela. Tive crise de ansiedade no trabalho, me afastei por 3 dias, não aguento mais aquele lugar. Muito comum chegar num lugar de serviço, não aguentar mais o local. Se metade abrir empresa e a outra metade não for CLT, quem vai trabalhar para quem tem empresa? É que, na verdade, isso não é possível, porque montar uma empresa não é fácil. Mas, assim, não é fácil nível max, que não é falado aqui. Você ter uma pequena empresa, você ter um negócio, já é alto risco. E você pode ali rodar um dinheiro, ser bem-sucedido. Mas existe um risco muito grande de não ter o pão de cada dia, gente. Eu falo por experiência própria. Montar seu negócio é uma coisa complicada, que vai fazer você trabalhar 30, 100 vezes mais do que você trabalhava no outro local. E muitas vezes até sem salário. Então você vai ver uma situação até diferente. Se ontem você estava reclamando por abuso, montar seu negócio é uma coisa tão incerta que pode te levar a fazer coisas que você nem imaginava, tipo trabalhar de graça, mas por algo que você acredita. Então você avalia se isso compensa ou não. Muitas pessoas acham que não compensa, montam seu negócio, não gostam verdadeiramente da verdadeira realidade de montar seu negócio e voltam para o CLT, gente. Então por isso que, por exemplo, esse comentário aqui, para ele se concretizar, é muito difícil, porque muitas pessoas desistem. Eu tive amiga minha que foi vender bolo de pote, ficou tão chocada de tipo, cara, você tem que vender tipo muito para conseguir um salário. Ela voltou pro CLT. Eu tive amiga assim. Empreender hoje também está sendo acordar, trabalhar e dormir. É verdade. Mas sempre foi, porque é um tipo de investimento de altíssimo, altíssimo risco. Então, trabalhar com seu próprio negócio não é como parece. É um investimento de altíssimo risco. Pode dar muito certo, você conseguir se sustentar e ainda ter lucro, ou seja, ainda tem um salário e lucro, como é possível a coisa desandar, a gente ainda sai endividado. Então é um negócio de alto risco. A vida é difícil no sentido literal da coisa. Agora, eu não posso julgar a geração Z, gente, porque eu vou falar, eu fui educada igual... Meu Deus. Segundo esses vídeos aí, gente, eu me identifico muito, porque quando eu entrei no mercado de trabalho, e eu sou millennial, eu também, gente, não tolerei tanta coisa. E eu estava no momento em que eu poderia escolher, porque eu tinha meus pais ali me ajudando. Pra você ter uma noção, meus pais, igual os pais dela. Meus pais falaram assim, filha, não vai correr para trabalhar, vai estudar primeiro, vai ter uma formação, senão você vai cair ali num esquema de trabalho maçante que você não consegue sair disso, né? Então, por isso que eu falei para vocês que depende do pai e da mãe, depende da estrutura familiar que você tem e a forma com que você é educado. Se você é educado a tolerar, se você é educado a não tolerar. Eu tinha um amigo, gente, que os pais dele davam todo o apoio para ele, deu estudo para ele e tudo, mas sempre colocou na cabeça dele, você não pode largar o emprego. Você tem que ficar no emprego até aposentar. Trabalhando de domingo a domingo, cortaram a folga dele, gritaram com ele, humilharam ele não saía por nada. E eu vou falar que foi muito difícil para mim. Tanto é que eu tinha um emprego que eu arrumei, gente, que eu tinha 4 conduções. Eu tinha que acordar 4 da manhã, pegava 4 conduções. Era muito mais maçante o transporte do que o trabalho. Para ganhar, sabe o quê? R$700, que era o salário mínimo da época naquela função. Gente, eu ganhava tão pouco para passar tanto veneno, mas tanto veneno, gente, que sem mentira não compensava. Então, muitos olham isso. Então, se você tem ali uma base, você ainda pode... O que eu fiz? Na hora que eu vi como é que era, né? Eu consegui trabalhando eu trabalhei muito em salão de beleza, mas eu fui estudar, como meu pai e minha mãe falaram, porque realmente você ter uma formação, dependendo de qual formação você tenha, realmente vai te dar um trabalho, muitas vezes mais... um trabalho ali até que você goste, porque dependendo da sua formação, você vai gostar do trabalho. Às vezes é um trabalho que não trabalha de sábado e domingo, é um trabalho que ganha melhor. Então, uma formação, uma habilidade que a grande maioria não tem, vai te abrir portas, e é verdade. Então, eu corri também para fazer isso. Então, eu acho que se você, geração Z, geração Millennium, a geração Alpha que está vindo, eu acredito que você, dentro da sua realidade, você pode dizer não para muita coisa, mas nós não podemos parar, nós temos que nos movimentar. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar uma habilidade, eu vou ter que buscar um estudo que me ajude a um dia ter o meu sustento. Porque dizer não e não fazer nada, ficar no celular, isso vai dar problema lá na frente, porque eu não vou ter uma colheita.
Entendeu? Eu não tô plantando para amanhã colher. Eu posso não ter nada amanhã. E, gente, não duvidem do não ter nada. Tem gente aí que tem emprego e tá dizendo que não tem nada. Gente, eu conheço gente que não tem verdadeiramente nada. São pessoas... Eu conheci um rapaz, gente, que ele já tá na casa dos 45. E como a mãe dele sempre... Mas ali é uma relação esquisita, né? Ali é uma relação, sabe, quando a mãe protege muito o filho, né? É um negócio fora do normal. E esse rapaz, gente, hoje em dia é um homem de 45 anos, ele nunca trabalhou, gente. Ele vive da aposentadoria da mãe, ele vive na casa, lá ajudando na casa. Ele nunca trabalhou e não consegue trabalhar. E quando trabalhou, ele trabalhou em escritório, ele achou muito pesado e saiu. E não fez mais nada. Por isso que eu disse pra vocês, o problema é não fazer nada. E aí ele vive da aposentadoria da mãe, que ainda está viva, uma senhorinha. E quando ela partir, reza a lenda, diz ele que morre junto. Ele diz que morre junto. Isso é preocupante. Então, dizer não, como ele disse, e dali você parar e não fazer nada, ele não é geração Z, não. Eu não sei que geração ele é. Se ele tem 45, ele é geração X, né? É uma geração X, gente. Porque é a educação em casa. A mãe permitiu, a mãe protegeu, a mãe deixou ele largar. A mãe não falou pra ele, filho, vai trabalhar, você tem que... Tinha formação, ele tinha formação, mas não quis trabalhar. Até trabalho de escritório ele achou pesado. E a mãe deixou. Então, por isso que eu disse pra vocês, não é só a geração, é uma educação dentro de casa. Se permite, se não permite, o que é permitido? Pai, mãe, educa filho pra voar. Educa filho pra se sustentar um dia, mas tem pai e mãe que não. Então, tudo depende. Eu digo não para o mundo. Eu vou fazer algo ou eu vou parar? Tudo depende. Não está ligado à geração, está ligado a como é a dinâmica dentro de casa. Mas é isso, galera. E eu só dando um adendo aqui, como é que foi minha experiência com a geração Z. O plot twist do vídeo. Gente, trabalhei com geração Z lá na minha empresa, contratei 2 rapazes da geração Z, jovens. Vou falar para vocês, não tive problema com a geração Z. Eu tive apenas um problema, que foi vocabulário. Realmente, gente. Como o rapaz mesmo disse, às vezes vestimenta, forma de comunicação. Teve um problema ali de comunicação que a gente sempre chamava atenção. Sempre conversava, chamava atenção, mas não era motivo de demissão. Porque a pessoa era um amor, era boa para conviver, era boa para trabalhar. Mas é que ninguém é perfeito, né, gente? Tem um problema aqui ali, né? O outro que a gente trabalhou, cara, excelente para trabalhar, trabalhou super bem. Chegou a trabalhar em fábrica, então ele tinha ali uma rapidez, porque fábrica exige que você trabalhe muito rápido. Então, o rapaz chegou trabalhando muito bem. E era geração Z, então a gente não teve problema com geração Z. Mas minha experiência, no geral, com geração Z foi boa. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses vídeos? O que vocês acham da educação nova que está vindo? Dizer não para o mercado de trabalho em algumas vezes? Querer montar seu próprio negócio? O que vocês acham de tudo isso? Sua interpretação sobre esses vídeos, gente. Então é isso. Obrigado por terem assistido e beijo!